Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deste filisteu. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Meus queridos, nós temos aqui uma história bíblica muito conhecida, quando Davi chega numa peleja entre o povo de Israel e os filisteus, e ele vê que um filisteu gigante estava desafiando o povo de Deus há 40 dias. Ele vinha pela manhã e à tarde e perguntava se em Israel não tinha homem para enfrentá-lo. Para que os dois exércitos entrarem em combate, se ele poderia lutar contra um guerreiro de Israel e aquele que perdesse, o seu exército e o seu povo serviria ao outro povo. E o povo de Israel ficou desfalecido, não havia um homem para combater, e quando Davi chega naquele campo de batalha, ele se dispõe a enfrentar o gigante. Pensando nesse texto e numa ilustração até infantil, nós queremos falar sobre o tema Quem irá primeiro? E me faz lembrar de uma história infantil muito interessante de um gato que vivia atormentando os ratos em uma casa. E os ratos já não estavam mais aguentando, porque aquele gato os perseguia ferozmente. E conta a fábula que os ratos fizeram uma assembleia para discutir aquela situação. E quando eles se reuniram, surgiram muitas ideias, até que alguém teve a brilhante ideia: vamos colocar um guiso ou um chocalho no rabo do gato, e quando o gato estiver vindo na nossa direção, a gente rapidamente perceberá a presença do gato. E aí surgiu uma pergunta no meio daquela assembleia: e quem vai colocar o chocalho no rabo do gato? E aí houve um silêncio, porque muitos tiveram ideias, mas ninguém estava disposto a colocar o chocalho, no rabo do gato. E essa história, a gente olha para o texto bíblico, onde havia um grande desafio, mas ninguém se dispunha a ir primeiro para enfrentar o gigante. E, baseado nessa ilustração e nesse texto bíblico tão interessante, nós extraímos aqui então 5 flechas de sabedoria para a sua reflexão. Primeira flecha de sabedoria: ter ideias é fácil, difícil é pôr a ideia em prática. Então, existem pessoas que são muito boas de ideia. Nós que pastoreamos igrejas, existem pessoas que chegam e dizem: pastor, nós poderíamos fazer isso. Aí a gente diz assim: onde acharíamos um homem com tamanha sabedoria? Então o senhor vai assumir esse departamento. Ah, não, pastor, aí ele já recua e não quer enfrentar. Então, ter ideias é fácil, mas colocar essas ideias em prática é que é difícil. Segunda flecha de sabedoria: ter grandes ideias tem um alto preço, mas assumir os riscos que delas advêm é para os que têm grande valor. Então, as ideias surgem, mas as ideias também nos impõem desafios. Ninguém realiza um grande projeto sem que corra riscos, sem que enfrente grandes desafios, sem que enfrente oposições, críticas e outras coisas. E para que essas ideias sejam colocadas em práticas, não é preciso ter apenas ideias de alto preço. É preciso que nós tenhamos também pessoas de grande valor para executar essas ideias. Ou seja, somente os que têm grande valor colocam grandes ideias em prática. Terceira flecha de sabedoria: sempre haverá muitas pessoas para opinar, dar sugestões, criticar. São parciais, gostam de começar, mas não terminam. Pegam no meio do caminho quando a coisa já está andando, ou chegam no fim da festa. E aí querem dar suas opiniões, querem dar suas receitas, mas não sabem o custo
não sabe o caminho que já foi percorrido, não sabe o preço que foi pago para chegar aonde chegamos. Poucos são os que se envolvem inteiramente e que começam, perseveram e cortam a fita da linha de chegada. Quarta flecha de sabedoria: toda decisão relevante que implica em mudanças significativas nos impõe sacrifício, determinação e coragem. E aqui eu destaco a palavra sacrifício. Tudo aquilo que vale a pena, toda ideia relevante, todo projeto que vale a pena, ele nos impõe sacrifício. É por isso que pouquíssimas pessoas chegam ao final, concluem aquilo que começaram, porque muitas vezes vão movidos pela fantasia, mas quando encaram a realidade, os desafios que virão, essas pessoas esmurecem e também desistem porque não estão dispostas a fazer alto ou elevado sacrifício. Quinta flecha de sabedoria: reunir para discutir ideias, projetos é fácil. Difícil é sair para o campo das ações. Mesmo que hajam muitas ideias, alguém tem que se dispor a dar o primeiro passo. Não adianta muitas ideias se ninguém se dispõe a dar o primeiro passo. Não adianta ter a ideia de colocar o chocalho no rabo do gato se não tem a pessoa, o indivíduo, para dar o passo na direção de colocar esse chocalho. Não adianta um exército formado, do outro lado um gigante desafiando, se um homem de coragem, um homem de determinação, um homem disposto a sacrificar sua vida, não se levantar e disser: "Rei, deixe que eu vou enfrentar o gigante". Que Deus assim nos abençoe e que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração.